Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha no sexto capítulo do Evangelho de Marcos. É um capítulo, olha, cheio de altos e baixos, muitos contrastes. É verdade. Tem rejeição, tem missão, milagres incríveis e até uma morte trágica. Muita coisa acontecendo. Exato. Vamos tentar entender como essas narrativas se conectam. A história começa com Jesus de volta à sua terra, Nazaré. Ele começa a ensinar na sinagoga e no início o pessoal fica tipo admirado. Nossa, quanta sabedoria! Mas logo vira, né? Vira total. Começam os questionamentos. Ué, mas de onde vem isso? Não é o carpinteiro? O filho de Maria? Aquela coisa da familiaridade, né? Sim, a ponto de o texto dizer que eles se escandalizavam nele. É impressionante como conhecer alguém de perto pode, às vezes, impedir de ver o extraordinário. Perfeito. É o que Jesus mesmo fala, né? Um profeta não tem honra na sua própria terra, entre os parentes e na sua casa. É um paradoxo bem humano. E tem uma consequência direta ali, né? Exato. A incredulidade deles foi tão forte que o texto diz que Jesus não pôde fazer ali milagre algum. Quer dizer, só curou uns poucos enfermos. A falta de fé limitou a ação dele ali. Impressionante. Nossa, é forte isso. Mas logo depois dessa rejeição vem um contraste gigante. Jesus envia os 12 apóstolos Sim, em duplas. E com autoridade sobre espíritos imundos? e as instruções são muito, muito específicas. Levar só um cajado, nada de pão, nada de sacola, nada de dinheiro. Uhum. Usar sandálias, mas só uma túnica. Ficar na mesma casa onde fossem recebidos. E se não fossem? Sacudir o pó dos pés. Como testemunho. O que isso tudo significa, essa preparação tão radical? Olha, para mim, o fascinante aqui é o foco total na missão e a dependência completa. Sem recursos próprios, eles tinham que confiar 100% na provisão divina e na hospitalidade das pessoas. Um treinamento intensivo de fé, então. Exatamente. E o gesto de sacudir o pó não era só raiva, era um ato simbólico forte. Tipo, a responsabilidade pela rejeição da mensagem é de vocês, não nossa. Deixa claro de quem é a escolha. Entendi. Bom, aí o capítulo dá uma virada brusca, né? Entra na história da morte de João Batista. Sim, um flashback, na verdade, explicando por que Herodes estava ouvindo falar de Jesus. É um drama pesado de corte. E a relação do Herodes com João é muito complexa. O texto diz que Herodes o temia, sabia que ele era justo e santo. Protegia ele. E ficava perplexo quando via João falar, mas gostava de ouvi-lo. Muito estranho, né? Medo, respeito, curiosidade, tudo misturado. Enquanto isso, a Herodias, esposa do Herodes, que era a cunhada dele antes, o odiava profundamente, porque João tinha condenado publicamente aquele casamento. Ela guardava rancor, esperando uma oportunidade. E a oportunidade vem na festa de aniversário de Herodes. A filha de Herodias dança, Herodes fica encantado e faz aquela promessa impulsiva, né? Te dou o que pedia até metade do reino. Uma promessa exagerada feita na frente de todo mundo. Um erro clássico. A mãe, Herodias, vê a chance. Instrui a filha. Peça a cabeça de João Batista. Que coisa terrível. E o Herodes? O texto diz que ele ficou muito triste. Ele sabia que era errado. Mas Mas por causa do juramento feito em público e por causa dos convidados que estavam ali na mesa, ele não quis recusar. Cedeu à pressão social, ao medo de parecer fraco. é um retrato muito duro da fraqueza moral no poder, né? Contrasta demais com a coragem do João. Totalmente. João falou a verdade para o poder, custasse o que custasse. Herodes preferiu manter as aparências e cometer uma injustiça brutal. É, é um alerta sobre como a pressão do grupo e o orgulho podem levar a decisões trágicas. Chocante mesmo. E aí, depois dessa história sombria, a narrativa volta para Jesus. Os apóstolos retornam da missão deles, todos animados, imagino. Sim, contando tudo que fizeram e ensinaram. Jesus tenta levar eles para um lugar tranquilo, para descansarem um pouco, mas a multidão descobre e vai atrás. Muita gente. E a reação de Jesus é notável. Em vez de ficar irritado pela falta de descanso, ele olha para aquela multidão e sente o quê? Compaixão. O texto diz que ele compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor.
Lindo isso. Muito. E dessa compaixão nasce um dos milagres mais famosos. A alimentação dos 5.000 homens, com só 5 pães e 2 peixes. E ainda sobram 12 cestos cheios. É de cair o queixo. Uma demonstração de provisão, assim, absurda. Provisão que vem da compaixão, né? Não é só um show de poder. E não para por aí. Logo depois, ele manda os discípulos irem na frente de barco, enquanto ele despede a multidão e vai orar. Aí vem a noite, o vento contrário, o barco no meio do lago, os discípulos remando com dificuldade. E Jesus vai até eles, andando sobre as águas. Imagina a cena. Os discípulos entram em pânico, acham que é um fantasma, Totalmente compreensível, né? Quem não acharia? mas Jesus logo os acalma. Calma, sou eu. Não tenho medo. Ele sobe no barco e o vento para. Uau! Primeiro a multiplicação, mostrando o poder sobre a necessidade. Depois, andar sobre as águas, mostrando o poder sobre a natureza. Sequência forte. Muito forte. Mas, e aqui vem um ponto crucial de novo, olha a reação dos discípulos, mesmo depois de tudo isso. Eles ainda não tinham entendido. Exato. O texto de Marcos é bem direto nisso. Eles ficaram maravilhados, sim, mas, pois não tinham compreendido o caso dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Nossa, que coisa! Depois de ver a multiplicação, ainda ter o coração endurecido para entender quem Jesus era, é desconcertante. Pois é, mostra como o entendimento espiritual não é automático, né? Mesmo para quem estava ali vendo tudo de perto. É um processo, talvez até mais difícil para eles do que para a multidão que só queria um toque. Faz sentido, porque o capítulo termina justamente com eles chegando em Genezaré, e lá, ao contrário de Nazaré, as pessoas reconhecem Jesus na hora. Imediatamente, e correm para trazer os doentes, gente de toda a região. A fé ali parece bem mais simples e direta. Só tocar na borda da roupa dele para ser curado. E eram curados. Que contraste, né? Nazaré e Genezaré, familiaridade que cega versus necessidade que abre os olhos para a fé. Exatamente. Então, recapitulando esse capítulo intenso. Começa com rejeição na terra natal, passa pelo envio dos discípulos em missão de total dependência, mergulha na escuridão da morte de João Batista por fraqueza política, explode em compaixão e milagres como a multiplicação e o andar sobre as águas, e termina com essa dificuldade dos mais próximos em entender, contrastando com a fé simples do povo. Ufa! É muita coisa mesmo. E talvez a grande questão que Marcos 6 deixa para a gente pensar é justamente essa. O que nos impede de ver o extraordinário? A familiaridade, como em Nazaré? O medo de perder status ou a pressão social, como com Herodes? Ou até mesmo a dificuldade de conectar os pontos, como os discípulos no barco. Exato. Fica a reflexão, né? Como que, no nosso dia a dia, aquilo que a gente acha que já sabe, ou a nossa rotina, ou o nosso medo de julgamento, pode estar nos cegando para algo muito maior que está bem na nossa frente. Uma pergunta poderosa para a gente levar desse capítulo. Excelente ponto.